Bem-vindas ao podcast Viagem com a Adri. Eu sou Adriana Ventura, educadora e professora. E aqui nós vamos explorar as reflexões sobre o amor romântico, os papéis de gênero patriarcais e as performances que moldam as relações tradicionais. Prepare-se para uma jornada de questionamento e de descoberta. Vamos juntas? Na Viagem com a Adri de hoje, a gente vai falar de traições. Bom, para quem já me segue há um tempo, sabe que quando eu falo de não monogamia, o meu foco não tá na relação casal, né, do número de pessoas que você fica, porque eu trago uma reflexão muito política, né, anticolonial, que pensa na sociedade como todo e no lugar das mulheres dentro dessa sociedade. E o relacionamento afetivo sexual é um dos assuntos que eu abordo, né? Então, assim, quando eu falo, né, da questão das injustiças e desigualdades dentro dos relacionamentos afetivos, é claro que eu considero não só a relação afetiva, mas a sociedade como um todo, né? Que a construção da sociedade, ela começa, claro, pela construção da família nuclear monogâmica. Então é daí que vem as problematizações, porque a monogamia é um sistema de controle, domínio e posse, não só do corpo, né, mas da mulher por inteiro. Enfim, gente, sabendo disso, eu evito muito falar de traição, porque quando as pessoas veem o título do meu livro, elas já relacionam a ideia de relacionamento aberto, elas já entendem a ideia de poligamia, de muitos números de pares, e não para toda a estrutura, né? A lógica monogâmica de ver a sociedade. Eu iria até mais longe, a sociedade é monogâmica, né? A gente vive numa sociedade monogâmica. E aí a gente pode pensar assim, nossa, mas meu Deus, nunca vai dar para mudar isso. E aí eu gosto de trazer esse exemplo para vocês. Imagine uns 200 anos atrás, quando a gente vivia aqui no Brasil colonial, a escravidão. E imagine, bem no meio, né, que é desse período que durou aí 300 anos, eu quero que vocês imaginem qual era o pensamento dessas pessoas que eram escravizadas, né? Se elas fossem olhar para o passado, e imagina que o passado delas era muito mais impactante, porque eram pessoas que tinham a expectativa de vida de 30 anos, no máximo. Então imagina, elas olhavam para o passado e elas olhavam para o futuro e a perspectiva de mudança de uma sociedade que era, inclusive, economicamente toda pautada na escravidão. Então, gente, falar de uma sociedade livre da escravidão era uma utopia, era absurdo. Era muito, muito, muito absurdo. E os movimentos, né, tímidos de libertação, porque eles sofriam ali a repressão imensa das pessoas que queriam, né, e precisavam economicamente que a monogamia se mantesse. Agora, imagine como é absurdo pra gente pensar em escravidão, né, ou qualquer tipo de trabalho análogo à escravidão. A libertação das mulheres dessa estrutura, ela é muito similar. Quando eu falo para vocês da nossa libertação de um sistema de controle, domínio e posse da gente por inteira, né? Que não é só domínio e posse dos nossos corpos, é domínio por inteiro. Então, é possível sim, a gente só precisa refletir, pensar, reforçar, questionar. E eu acho, inclusive, ainda muito mais possível, uma vez que o capitalismo, né, e o mercado de trabalho, ele se apropriou da força de trabalho da mulher também, né? Então, assim, a gente só precisa se tocar que a gente tá... Se a gente quer se manter dentro dessa estrutura familiar monogâmica, né, eu tô falando pras réis mortais como nós, né? Pessoas periféricas, pessoas que vêm de uma realidade mais humilde, pessoas que não têm acesso
e que tem aí grandes dificuldades financeira e tudo mais. Então, para as pessoas que vêm desses lugares, a gente tem a jornada tripla de trabalho, né? Porque a mulher sempre precisou trabalhar, ela nunca ficou em casa, né? Então, assim, eu tenho recortes e mais recortes que diferenciam a visão de como essa mulher, ela tem gerido nesse processo de transição que a gente está vivendo agora. As pessoas falam, ai, é loucura. Gente, a mudança começou. A mulher já não está mais no lugar que ela estava, né? Eu sempre falo isso para minhas amigas. Falo para elas, vocês são como suas mães. Eu não sou como a minha mãe. Eu sou muito diferente. Existe um abismo de diferença entre o que minha mãe viveu e o que eu vivo, né? E o mesmo acontece com as minhas amigas, por exemplo. São realidades muito diferentes. Por quê? Porque as mudanças, e isso principalmente depois da internet e da nossa sociedade que está nesse avanço muito rápido, então a mudança entre gerações tem sido muito mais radicais. Por exemplo, entre a minha mãe e a minha avó, já houveram mudanças significativas. Agora, entre minha mãe e a minha realidade, as mudanças são bruscas demais. Bom, dito isso, gente, tem umas questões que eu quero trazer sobre traição. Eu não tô aqui generalizando, eu detesto essa palavra, meu Deus. Porque quem não generaliza, a pessoa individualiza, né? A gente tem dentro de uma sociedade a monogamia como um sistema de controle, posse e domínio da mulher. E a mulher, ela quer esse domínio, essa posse, esse controle, porque ela vê tudo isso como uma forma de ser amada. Ai, mas eu não vou ser amada. Eu quero ser amada. Ser amada é ser também dominada, possuída e controlada dentro desse sistema que se chama monogamia. A monogamia, ela sempre serviu para o nosso controle, não para o dos homens. Tá? Só que a gente anseia entrar. Se a gente não entrar dentro dessa trilha, né, que é as relações tradicionais, a gente não está sendo validada, a gente não está sendo amada. Então a gente precisa de todas essas performances, de todos esses scripts e roteiros que nos levam para essas relações de posse, controle e domínio, pra gente se sentir amada. Senão o cara não liga pra mim. Ai, ele não quer que eu faça tudo com ele não me apresentou pra isso, ele não fez aquilo. Ou seja, o pavimento das relações tradicionais. Se não tem isso, é descaso na nossa opinião, né? Precisa minimamente ter tudo isso para ser considerado uma relação. E aí tem mulheres que sabotam, né? Aí elas traem ali dentro. Só que existe uma perspectiva muito diferente da traição que a mulher comete e da traição que os homens sempre tiveram aval. É importante frisar aqui que no modelo de posse, controle e domínio do corpo da mulher, existe pesos e medidas diferentes entre homens e mulheres. Os dados dos feminicídios que nós temos, principalmente aqui no Brasil, provam de que maneira esse controle, essa posse e esse domínio pode resultar em risco às vidas dessas mulheres que pertencem a essa estrutura. Não existe escolha, não existe autonomia, muito menos protagonismo. No meu livro, né, As Relações Monogâmicas Só Existem na Cabeça da Mulher Apaixonada, que é o meu primeiro livro, eu trago a perspectiva de Zeus e Hera. A Hera, ela é até representada simbolicamente por um pavão, porque o pavão ele forma como se fossem uns olhos na sua cauda. E a Hera, ela é a protetora máxima do matrimônio. Na Grécia Antiga, ela representava a guardiã do matrimônio. E olha que interessante, é ela que sai caçando e buscando as traições do marido, que é o Zeus, né? Que trai ela com todo mundo. Por mais que ele seja soberano, incrível, ele nunca é culpado pelas traições que ele comete, sabe?
elas sempre, tanto ela como a filha de Zeus, Atenas, elas acabam amaldiçoando, ocupando as mulheres. Por exemplo, a Medusa, gente. A Medusa é assustadoramente injusto, que é muito essa ideia que a gente tem até hoje das mulheres culpando as mulheres. Ai, essa garota de programa, não sei o que. O cara vai e manda mensagem para uma garota de programa, que é uma mulher que cobra por sexo, e a errada é a garota de programa. Por quê? Porque o homem fica ali omisso, né? A gente quer tirar ele de todo esse problema. Por quê? Porque a gente quer voltar com ele. Então é claro que eu preciso culpar uma outra mulher e não um homem. E era o mesmo que a Hera fazia, né? E é assustador falar isso, porque quando eu falo da Grécia Antiga, eu tô considerando aí pelo menos uns 5.000 anos atrás. E não mudou. A gente ainda tem essa lógica doentia de ver os relacionamentos enquanto mulheres. A gente é a protetora. Então você percebe que maluquice é tentar colocar 2 pesos e 2 medidas numa sociedade patriarcal em que a monogamia não foi feita para controlar os homens. Então, assim, a gente entra na monogamia porque a gente precisa desse aval para que a gente centralize o homem e o relacionamento com ele na nossa vida. E aí a gente vira as eras, né? As guardiãs dessa relação. E aí eles vão prometer pra gente essa suposta exclusividade, porque a gente vai ser ali simbolicamente a que faz parte da instituição casal. Só que por fora, né, eles sempre tiveram o aval. Gente, a traição não é de agora. Se a gente vai pegar os casais, né, da monarquia, das famílias de sangue azul, da Europa, gente, é marcado por traições. Por exemplo, a gente tem a história da Inês de Castro. A Inês de Castro, que foi morta, que faz parte da epopeia Os Lusíadas, né? Ela é uma personagem que era uma amante. E por isso que ela foi morta, né? E aí Pedro fica furioso com o pai, porque o pai mandou os capangas matar Inês de Castro. E Pedro era casado, gente. Se a gente vai pegar o histórico da família real, gente, só traição, traição atrás de traição. E olha que os filhos dessas pessoas precisariam ser filhos, né, legítimos, porque envolve poder, trono, riqueza, envolve coisas que são muito mais relevantes do que um celtinha, né? A instituição casal representada socialmente é monogâmica. Só que isso não quer dizer que exista exclusividade. As pessoas falam, não existe exclusividade sexual. Gente, Pedro era apaixonadíssimo por Inês. Porque a instituição casal, ela tem uma característica muito mais simbólica e social do que uma representação de afeto genuína. E vamos lá, não estou falando que todo casal é simbólico. Eu estou falando que a representação social da instituição casal, ela é muito mais simbólica, né? A instituição casal, como eu falo, é sempre monogâmica. E aí, gente, na traição, eu percebo algumas coisas, né? Como a monogamia, ela funciona assim há milênios, que tem gente que fala, agora as relações são superficiais. Esses dias uma página postou falando dando a entender que antes as relações eram super profundas. Gente, é interessante a gente pensar que a obra Amores Líquidos de Bauman inicia com Bauman criticando a monogamia, tá? Ele critica as relações da maneira como é. Antes de trazer uma crítica às relações contemporâneas, ele já traz as problemáticas das relações anteriores, tá? E por isso que eu acho muito superficial fazer essa análise pífia de que hoje as relações são superficiais porque são só sexo. E aí dá a impressão, quando eu vi esse meme, a impressão que eu tenho não era um meme, era uma arte, assim, uma charge. Quer dizer que, então, antes as relações estavam tudo bem, né?
E por que não era superficial? Porque era a formação da instituição casal e da família nuclear. Como se isso quisesse ou fosse símbolo necessariamente de profundidade, né? Muitos maridos, gente, quantos maridos dos anos 50 tinham muito mais relação com a amante, né, do que com a própria mulher em casa. A mulher era ali mais a representação social da instituição casal, né? Ela tinha mais esse lugar de cumprir o seu papel patriarcal de gênero do que o papel do afeto e do carinho e tudo mais. Era mais a performática do que o sentimento em si. E a gente sabe que muitas dessas famílias nucleares eram marcadas pela violência, pela enganação, pela mentira. É só a gente pensar um pouco, vamos voltar de novo no Brasil colonial, escravagista, né? Que tinha toda aquela questão quase que de disputa e rivalidade entre as mulheres que eram casadas com os senhores e esses homens que usavam e abusavam das mulheres escravizadas e que tinham bastardos, né? E viva a miscigenação que muito se dá por toda essa, né, completamente de violência sexual. Tinha uma rivalidade imensa entre essas mulheres, tanto as mulheres escravizadas, que eram abusadas, né, que sofriam toda essa violência. As mulheres negras ocupavam esse lugar de sexo, de desejo, do proibido, né? E elas ocupavam esse lugar de representar socialmente a instituição casal. As pessoas falam, a mulher é hipersexualizada, é objetificada, mas a mulher do casamento também era, né? Ela era um objeto de representação social e não é diferente hoje, né? Elas querem acreditar que essa dinâmica, que sempre funcionou dessa maneira, que sempre teve esse aval, né? Elas querem acreditar que essa dinâmica ela pode ser uma exceção para elas, que o amor de fato pode acontecer. Só que o problema, para mim, não é a possibilidade da gente viver, sim, coisas novas e diferentes. O problema é que a gente não quer que as coisas sejam novas e diferentes. A gente não quer viver isso de nenhuma outra forma que não seja dentro dessa lógica de posse, controle e domínio do sentimento do outro. E como a gente quer viver dentro dessa lógica, a gente tem as expectativas comportamentais que precisam firmar e reafirmar essa suposta exclusividade. E aí entram as performances e os papéis patriarcais de gênero, né, que vão nos fazer a mulher ali como passiva, que espera, o homem como protagonista, o que escolhe, o que come, né, ele tem que ser o desejante, a mulher a desejada, enfim. São muitos os papéis patriarcais de gênero. A mulher cuida, o homem é o doidão que, né, que ao mesmo tempo que ele tem esse protagonismo e que ele precisa ser o defensor e o protetor, né, ele meio que faz um papel quase que infantil quando se fala dele no papel de desejante. Porque quando a gente vai ver, né, as mulheres defendendo Zeus, Atenas, Hera, né, jogando várias pragas nas mulheres que eram abusadas e violentadas pelos Zeus, a impressão que dá, né, que a mulher não foi uma vítima. A outra mulher, assim como elas, eram vítimas, né, e são elas as que levam a culpa e que são ali punidas por essas deusas, né, e o Zeus sai num lugar quase que infantilizado de eu não posso controlar os meus desejos, e a gente aceita isso até hoje. Eu gosto de trazer a ideia de Zeus e de Hera, porque a gente continua se comportando com os homens da mesma forma, né? Toda vez que acontece uma traição, aparece uma mulher falando da outra, né? Como se ela fosse a bruxa malvada e que o homem ele não tem nenhum tipo de responsabilidade pelo desejo, a culpa é da mulher. E eu acho isso muito injusto, porque eu percebo que todo esse engodo se faz justamente porque a gente está tentando proteger a instituição casal monogâmica, né? Então, para defender a instituição casal monogâmica, a gente precisa atacar a outra, porque a gente vai permanecer com esse homem.
A gente vai permanecer com um traidor, né? A gente vai permanecer com um homem que nos desrespeita. E olha, o mais engraçado, a sociedade toda vai validar essa nossa permanência, né? Ainda tem uma parte muito latente da sociedade que justifica esses papéis patriarcais. E um deles é esse aval que o homem tem para trair. E por que aval? Porque a gente defende a permanência da mulher nesse lugar de vulnerabilidade. A gente relativiza. Se ela escolheu, tá tudo bem. A escolha é dela. Toda mulher já perdoou uma traição. Olha lá, esse toda mulher já perdoou uma traição justifica o título do meu livro. Porque então na cabeça delas toda mulher já foi traída e perdoou e passou por cima da traição, né? E ainda sabendo que não é supostamente única e exclusiva, ela permanece nesse lugar de desrespeito, né? De humilhação. Você vai ver, principalmente em Twitter ou no Threads, né? Que tem muito desabafo real de mulheres. Esse tipo de relato, né? Ou esse tipo de argumento. Mas toda mulher, às vezes a mulher é uma chifruda e ela tá aqui falando da outra e tudo mais. E aí, gente, por que eu acredito que existe esse movimento? Porque as mulheres, elas têm consciência de como a dinâmica funciona. A engrenagem, sabe? O funcionamento. Mas não tá tão claro. Ou elas estão em negação. Não sei. Às vezes o desejo de pertencer a essa dinâmica, né? De ser supostamente amada como única e exclusiva. Nessa dinâmica é tão forte que a gente vai criando essas narrativas de possibilidade, né? Como o sonho ainda é muito forte, a gente quer acreditar que a gente vai ser exceção na dinâmica, né? Então preciso sustentar essa possibilidade de viver uma exceção. E aí a gente individualiza. A gente começa a falar que é questão de caráter. Porque se eu falar que é caráter, eu não vou assumir a monogamia como um problema estrutural. Eu vou assumir ela como um problema pontual de alguém que não tem caráter. O meu tem, desculpa. E aí a gente ignora que a sociedade, ela tá toda montada de mulheres monogâmicas, e quando eu falo que a mulher é monogâmica, quer dizer que ela quer viver, né, um modelo de suposta exclusividade em que ela é assumida socialmente como única e exclusiva numa relação de domínio, controle e posse mascarada pela premissa do amor romântico. E uma mulher monogâmica, ela é atravessada completamente pela síndrome da escolhida. Mulheres, vocês já ouviram falar da síndrome da escolhida? Essa é a minha tese de como as mulheres acabam em uma situação de vulnerabilidade, numa busca quase que doentia para que sejam assumidas como únicas e exclusivas em relações monogâmicas, enquanto os homens se sentem socialmente privilegiados por assumir essas relações. Bom, se você quer saber um pouquinho mais sobre essa tese, acompanhe as minhas reflexões no Instagram e no Facebook, @AdrianaVenturaOficial. E aí, olha só, né? A mulher com a síndrome da escolhida, que bate no peitão, eu sou monogâmica, é quase um mantra, né? Então, essa mulher, ela vai passar por cima de tudo, todos e até dela mesma para estar dentro dessas relações. Então, o que é uma traição, né, gente? É claro que ela vai passar nessa expectativa de que esse homem mude, de que as coisas mudem e de que em algum momento ela seja concebida como supostamente única e exclusiva socialmente. Só que ainda que não seja exclusiva, ela continua ali sendo símbolo da instituição casal. A validação social estar dela pertencer. E a sociedade também dá o aval falando, tá tudo bem, respeita a mana, respeita a mina, né? O que tem? Ao mesmo tempo que a gente fala que é muito monogâmico, a gente aceita, né, que o homem haja dessa maneira, rompendo completamente a ideia de exclusividade, que é uma premissa da própria monogamia.
Gente, faz sentido pra vocês isso? Eu acho uma loucura, assim, um delírio. Pra mim não faz sentido nenhum, meu Deus do céu. Quando a gente faz todo esse movimento, né, de falar, nossa, tá tudo bem, a mulher tem a escolha dela, quantas mulheres já não foram traídas, essas narrativas, né, essas argumentações, elas servem principalmente quando acontece com uma mulher que é muito famosa, né, que é um símbolo e tudo mais. Tem muitas mulheres, principalmente essa semana, né, que surgiu aí vários comentários por causa de famosas que foram traídas ou que estão sendo e tudo mais. E aí surge, mas ela é poderosa, ela não perde o brilho, eu amo, a escolha é dela, né? Quantas mulheres já viveram isso? E aí trazem nomes de outras famosas que viveram situações muito semelhantes, o que é assustador, né? Essa é a prova de como essa dinâmica é falha. Essas mulheres, principalmente essas mulheres muito famosas, elas são um marketing para essas mulheres que aceitam isso, né? A gente não tem as nossas inspirações, todo mundo tem uma inspiração, né? Uma pessoa que você fala, nossa, é esse caminho que eu quero seguir, ou nossa, eu me identifico com a vida dessa pessoa. E aí quando esses martins acontecem, dessas mulheres sendo mega traídas e tudo mais, isso ser muito difundido socialmente, né? Porque lembrando que essa também é uma característica da monogamia, né, gente? Ela é um espetáculo social. Ela precisa desse holofote social, né? Isso, na verdade, não é sobre ela, aquela, ou essa aqui, ou a outra. Isso traz, na verdade, uma reflexão para nós sobre a nossa sociedade como um todo. Então, não estou falando da cantora X ou Y, da influencer H ou V. Não é delas que eu tô falando. Eu tô falando como todas elas fazem parte de uma estrutura e de uma dinâmica que, né, as mazelas atingem a todas nós. Para com essa coisa de, a vida é dela. Tá, a vida é dela. Só que as escolhas, né, as violências, as traições, os argumentos, os comentários, a maneira como a sociedade vê isso, não é individual. Não é algo que tá acontecendo só com ela. É algo estrutural, gente. Oh, meu Deus. Para de tentar individualizar algo que não é pontual, não é individual. Nós somos seres sociais e somos todos atravessados por questões que são coletivas, tá? Então não tem como falar, a vida é delas. Sim, as escolhas e as consequências serão delas. Só que essas escolhas e consequências não são particulares ou individuais. Elas fazem parte de toda uma estrutura de injustiça que todas nós estamos inseridas. Essas mulheres, elas acabam virando marketing para justificar a posição e as escolhas que essas outras mulheres já tiveram, né? Dessas mulheres que não estão nos holofotes das mídias. Então, defender essas mulheres é defender as próprias escolhas. Percebe como não é individual? Os comentários que aparecem lá de mulheres, né? São de mulheres que provavelmente vivem ou viveram em algum momento exatamente o mesmo. E elas precisam justificar através, né, de reforçar a mesma atitude, de relativizar, né, de naturalizar uma traição dos homens e a nossa permanência nesse lugar de desrespeito, de vulnerabilidade, de violência, né? A gente precisa justificar esse lugar, a nossa presença lá. E como a gente tem esses martins, que são essas mulheres, né, que vivem exatamente, não importa se elas são famosas, milionárias, ainda assim elas estão passando pelas mesmas mazelas. Esse foi mais um episódio de Viagem com a Adri. E se você gostou e quer se aprofundar um pouco mais no assunto, vai gostar muito do meu livro As Relações Monogâmicas Só Existem na Cabeça da Mulher Apaixonada, disponível nas plataformas como Amazon e Hotmart. Me siga também nas redes sociais, @AdrianaVenturaOficial. E vamos juntas transformar o modo como enxergamos o amor e as relações. Até o próximo episódio.